Sabe uma coisa que não faz muito sentido? A renda do pessoal está aumentando, mas ao mesmo tempo um monte de gente continua no vermelho. Como assim? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nesse paradoxo. Vamos entender por que ter grana no bolso não é de jeito nenhum a mesma coisa que ter uma vida financeira saudável. E o que está por trás dessa armadilha que pega milhões de brasileiros, hein? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? E ela vai direto no ponto. O X da questão não é só quanto dinheiro entra na conta, mas sim o que a gente faz com ele. A resposta para isso, olha, mostra que a nossa relação com as finanças é bem mais complexa do que só olhar o valor no fim do mês. Então, para a gente começar a desvendar isso, o primeiro passo é olhar os números. E olha, os dados da situação financeira aqui no Brasil mostram um cenário que é, no mínimo, surpreendente. E, para ser sincero, bem preocupante também. E tá aí o paradoxo, preto no branco. Olha só que coisa. De um lado, a renda média do brasileiro está num nível recorde, nunca foi tão alta, parece ótimo, né? Só que, do outro lado, o endividamento também está batendo recorde. Isso só prova uma coisa que é fundamental a gente entender. Mais dinheiro entrando não significa, de forma automática, mais organização financeira. É uma lição em tanto. Mas quão sério é esse endividamento? Bom, os dados são de cair o queixo. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em junho de 2024, quase 8 em cada 10 famílias brasileiras estavam com alguma dívida. Para pensar nisso. É a grande, imensa maioria da população. E a coisa fica ainda pior quando a gente fala de inadimplência, sabe? Ou seja, da galera que não está conseguindo pagar as contas em dia. A Serasa Experian mostra que mais de 80 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. É simplesmente o maior número da história, um recorde que, convenhamos, ninguém queria ver sendo quebrado. Tá, mas de onde estão vindo essas dívidas todas? As fontes? A gente já conhece bem. O cartão de crédito, claro, costuma ser o grande vilão. Muitas vezes é ali que o rolo começa. Logo depois vem as contas básicas, sabe? Água, luz e aí, claro, empréstimos e financiamentos. São aquelas armadilhas financeiras que aparecem em todo canto. Para a gente ter uma ideia mais clara do que esses números significam na vida real, imagina só, junta 10 adultos numa sala. Pela estatística, de 7 a 8 deles têm alguma dívida. E 4, quase metade da sala, está com o nome sujo. De repente, aquele número frio da estatística vira uma coisa bem mais próxima da gente, né? Assusta um pouco. Olha, com um cenário desses, não tem como fugir. Falar de educação financeira é mais do que necessário, é urgente. Mas antes da gente entender o que ela é de verdade, a gente precisa quebrar uns mitos sobre o que ela não é. Bora lá? É aqui que mora a grande confusão. Muita gente acha que educação financeira é só para quem quer ficar rico, que é sobre investimento na bolsa ou umas contas de matemática super complicadas. Mas olha, não é nada disso. Na verdade, é uma coisa muito mais pé no chão, muito mais fundamental. É sobre saber tomar boas decisões com o dinheiro, sabe? É conseguir equilibrar o que entra com o que sai. E talvez o mais importante de tudo é criar uma relação saudável, de tranquilidade com as finanças, em vez de uma relação de estresse constante. Ok, agora que a gente já limpou o terreno e tirou esses mitos da frente, vamos ao que realmente importa. Como é que a educação financeira pode ser, de verdade, a chave para uma vida com mais paz e bem-estar? A definição em si parece até simples, mas o poder que ela tem é gigante. Pensa assim, educação financeira é como uma caixa de ferramentas. Não é um dom que nasce com a pessoa, não. É uma habilidade que qualquer um pode aprender. É como ter um mapa na mão que dá o poder de navegar nesse mundo das finanças com muito mais segurança, sabe? E de assumir o controle do próprio destino financeiro. E quando se tem essas ferramentas, nossa, os resultados mudam a vida. E a gente não está falando só de dinheiro, não. A gente está falando de bem-estar, de conseguir tirar os sonhos do papel e transformar em realidade. É sobre ter liberdade para escolher o que fazer da vida, ter a segurança de um futuro mais tranquilo e, claro, alcançar a tão sonhada independência. Bom, e com isso a gente chega na nossa parte final. E aqui vamos ver que esse conhecimento todo não serve só para melhorar a vida agora, no presente. Ele funciona, na verdade, como um verdadeiro escudo, uma proteção para o futuro. E esse passo a passo mostra direitinho esse poder de proteção. É tipo um efeito dominó, só que do bem. Olha só, tudo começa quando se sofre menos com dívidas. Menos dívida significa menos estresse e, claro, mais liberdade para tomar decisões. E com essa liberdade na mão, o caminho para realizar aqueles sonhos maiores, como comprar uma casa ou fazer uma grande viagem, fica bem mais curto, bem mais fácil de alcançar. Essa frase aqui, ela resume tudo, né? O conhecimento financeiro que se adquire hoje é como se fosse uma vacina contra aqueles problemas todos que a gente viu lá no começo. É o que faz a diferença entre entrar para a estatística dos endividados no futuro ou construir um caminho de tranquilidade.
É uma atitude de prevenção que tem um poder de transformação gigantesco. E a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, a grande questão não é mais se é possível ter uma vida financeira melhor, mas sim como cada um pode começar a construir esse futuro mais seguro e fugir dessas armadilhas da dívida. E a resposta, como a gente viu, começa sempre com um primeiro passo: buscar conhecimento.